Olá, eu sou a Valéria Borges e eu posso te ajudar a superar a dependência emocional. Gente, eu fiquei durante 4 anos desempregada, porque eu caí na armadilha emocional em depender emocionalmente da emoção medo. Medo de voltar para o mercado de trabalho, medo de não ser qualificado o suficiente, medo de enfrentar as pessoas. Eu paralisei, eu me sabotei e eu imaginei que nunca mais fosse voltar a trabalhar novamente. Então, de um momento difícil, de um desemprego que aconteceu comigo, eu imaginei que eu iria ficar anos, foram 4 anos nessa armadilha emocional, medo de enfrentar a vida. E se a gente não superar os momentos difíceis que aparecem na nossa vida, eles se transformam em verdadeiras armadilhas emocionais. São as frustrações, questões que nós não conseguimos realizar, situações que não deram certo na nossa vida, expectativas que nós tínhamos a respeito das pessoas, das situações, daquilo que você tanto queria, não aconteceu e você fica alimentando essas ilusões, essas esperanças, se culpando. Frustração, amargura, são armadilhas emocionais que de um momento difícil eu entendi que a minha vida ela vai girar em torno daquilo. Então presta bastante atenção aos momentos difíceis que estão surgindo na sua vida para você não transformar em uma armadilha emocional e ficar além do tempo, para que isso não se transforme em um verdadeiro obstáculo. Por que a gente não percebe uma armadilha emocional? Porque uma armadilha emocional, ela tem algumas características. Ela aparece no meio do caminho, ela tem um disfarce e ela muda o rumo das coisas. No meio do caminho não apareceu imprevisto? Qual é o disfarce? Os teus amigos querem te proteger. A proteção é um disfarce e isso exerce uma boa influência em você. Ela muda a sua rota. Você desiste, você desanima. Existem várias armadilhas emocionais. Procrastinação, autossabotagem, área de conforto, chantagem emocional, vitimismo, perfeccionismo, conformismo. Mas hoje eu vou te falar apenas de 3 armadilhas emocionais que a gente não percebe. Qual delas você tem caído ou você estacionou e não percebeu? Estas armadilhas se conversam entre si. Elas podem acontecer isoladamente ou podem acontecer em conjunto. Primeira, momento difícil. Segunda, resistência e falta de apoio. Terceira, imprevisto. Momento difícil, acontece alguma dificuldade com você ou alguém da sua família, ou alguém no seu entorno, uma doença, uma perda de um ente querido, e você pensa, eu estava indo tão bem, acontece esse momento difícil, acontece essa situação que não estava no meu controle. Se esse momento difícil você não tiver habilidade para entender, isso pode se transformar em um grande obstáculo na sua vida. Segunda armadilha, resistência ou falta de apoio. Essa resistência é disfarçada de cuidado. Olha, eu gosto muito de você, não me leve a mal, você vai perder muito tempo fazendo isso. Esquece, deixa isso pra lá. Agora, pensa em quantas coisas você deixou de fazer na sua vida porque você não teve apoio. Valéria, você vai ajudar pessoas a superar a dependência emocional. Você está maluca? Para que você vai fazer isso? E as pessoas querem saber disso? Isso é resistência. Isso é falta de apoio, palpites. As pessoas fazem chantagem emocional. As pessoas querem dizer aquilo que é melhor para você. E isso tira você do rumo. Se você não tiver firme naquilo que você está realizando, você cai como um patinho. Por quê? Porque esses conselhos, essas sugestões, elas se confundem
com o emocional das pessoas que estão nos dando esses conselhos. A gente pega para nós os medos, as inseguranças, as incertezas e até desenvolve medo, incerteza que não são nossos. Olha só a armadilha emocional que a gente entra por dar ouvido a essas resistências. E o que a gente faz? A gente para. Por quê? Porque a gente percebe que às vezes as pessoas falam tantas coisas para a gente, colocam tantos poréns, tantas dificuldades, que a gente se acha na obrigação de não seguir em frente. A gente para no caminho porque a gente não consegue ter disposição emocional para prosseguir. Gente, eu deixei de fazer muitas coisas na minha vida porque eu me deixei levar por essas sugestões de controle. São verdadeiros controles que as pessoas querem fazer com a gente. Por quê? Porque elas não têm a disposição de fazer as mesmas coisas. O seu sonho, a sua necessidade, o seu desejo não precisa ser igual do outro. Tá tudo certo. Ninguém precisa comprar o seu sonho. Mas as pessoas poderiam te apoiar, mas elas não vão te apoiar. Porque elas não têm a mesma disposição, a mesma vontade, a mesma coragem. E muitas vezes elas não têm a coragem de falar para você e elas disfarçam de, olha, eu sou seu amigo, presta atenção se isso vai dar certo. Então a gente precisa filtrar essas resistências que a gente recebe o tempo todo da pessoa. Mas está tudo certo. A vida precisa continuar e a gente precisa ter muita força emocional, mesmo tendo essas resistências ao nosso lado, essa falta de apoio. Terceiro, imprevisto. Você está no seu caminho, está fazendo as suas realizações, vem aquele imprevisto, você fica totalmente fora do rumo. Em alguns casos, a gente até perde o chão. Esses imprevistos, eles podem se transformar em um momento difícil. A gente pode achar que esse imprevisto vai ser uma coisa tão forte, a gente começa a entender que vai ser para o resto da vida e a gente começa a desenvolver resistências dentro da gente para não ir em frente. É uma armadilha emocional que a gente cai sempre. Preste bastante atenção com os imprevistos da sua vida. O tempo, se eles forem demorar, é por conta sua, porque você não está entendendo que aquele imprevisto é algo que você precisa superar. É um obstáculo que saiu fora do seu controle e requer uma solução. E uma solução sua é do outro? Não. O outro não vai te apoiar? Tudo bem, segue. Busca você realizar, contorna esse obstáculo, esse desafio para ele não se transformar em uma outra armadilha emocional e você achar que é um momento difícil e colocar uma montanha de dificuldades e não realizar os seus objetivos, aquilo que você quer para você. Obstáculos, imprevistos, sugestões contrárias, resistências sempre vão surgir na nossa vida e a gente precisa ter o quê? Ter a vontade, a determinação de seguir em frente. Ter muito equilíbrio e muita disposição para você estar ali, centrado no que você quer fazer, porque essas armadilhas têm uma forte tendência em tirar a gente da rota, em desviar a gente do nosso caminho, do nosso objetivo e daquela estrada que a gente queria seguir. Isso não quer dizer que você não é afetado pelos momentos difíceis, mas isso precisa ter um tempo. Até quando a gente vai se sentir afetado por isso? Por quê? Porque quando a gente não sabe separar aquilo que é meu, quando eu não estou firme na minha vontade, quando eu não tenho confiança naquilo que eu acho que é importante para mim, essas armadilhas emocionais me dominam. Porque grande parte dessas armadilhas emocionais, elas vêm do exterior. E quando eu dou muita importância a essas armadilhas emocionais, a essas circunstâncias, eu dependo emocionalmente da circunstância, das pessoas. Essas armadilhas emocionais, elas afetam porque elas determinam aquilo que a gente não quer fazer. Mas a gente faz. Por quê? Porque a gente não consegue separar a nossa intenção
das expectativas dos outros. A gente precisa prestar bastante atenção nessas armadilhas emocionais, porque grande parte das vezes a gente está se distraindo com os problemas dos outros. Quando alguém está em uma situação difícil, eu preciso resolver. Se você tentar resolver, você vai pegar a responsabilidade que não é sua. Se você for tentar resolver, a outra pessoa sabe que sempre vai contar com você e ela não vai crescer. O desgaste emocional é tão grande não pelo que eu estou fazendo, mas pelo que eu deixo de fazer. Gente, se eu conseguir, se eu estou conseguindo desarmar essas armadilhas emocionais, eu aposto que você também consegue. Mas precisa ter muita força de vontade, porque é um padrão que a gente seguiu a vida inteira. E esse padrão a gente pode e deve ajustar sim, para a gente não deixar a frustração, a amargura, a infelicidade tomar conta da vida e a gente sentir medo de realizar aquilo que a gente deseja. Quando eu falo realização, gente, realização emocional. Você entender tudo aquilo que está te afligindo, os seus medos, as suas impossibilidades, as suas inseguranças, as suas incertezas em você acreditar que você não é capaz de se sustentar naquilo que você quer fazer, em se transformar em uma pessoa segura, autoconfiante, deixando as sugestões do outro de lado e seguindo em frente. Bora lá? Bora lá desarmar as nossas armadilhas emocionais? Pega seu papel, sua caneta, a primeira coluna, você vai colocar os seus desejos, os seus sonhos, os seus objetivos, os seus projetos que você deixou de fazer. Primeira coluna. Segunda coluna, o que fez você travar, desanimar, adiar, desistir. A terceira coluna, você vai escrever assim, as armadilhas emocionais. Momento difícil, resistência, falta de apoio, imprevisto. Essa trilha você vai fazer com todos os seus objetivos, todas as coisas que você não conseguiu fazer na vida, que você não está conseguindo fazer, traga todos, faça um por um, que você vai trazer todos os seus sonhos, tudo aquilo que você não fez, você vai colocar, cada um você vai ver as armadilhas que aconteceram. Eu não realizei meu sonho porque eu não tive apoio das pessoas que eu gosto, surgiu um imprevisto, surgiu a morte de alguém, alguém ficou doente, uma pessoa da minha família perdeu o emprego, eu precisei ajudar financeiramente. Tudo isso são armadilhas emocionais. Só que, quando as nossas armadilhas emocionais surgem, o que a gente precisa fazer? Administrar, cuidar desses imprevistos, cuidar dessas resistências, cuidar desse momento difícil. Hoje, você consegue visualizar essas armadilhas emocionais porque você já sabe como que elas funcionam. E essa trilha transformadora, ela te dá essa possibilidade de você buscar lá atrás o que ficou parado. E muitas vezes o que ficou parado lá atrás foi de um motivo simples. Deu para entender a lógica dessa trilha? Ela coloca as armadilhas emocionais em categorias e você consegue identificar onde você está preso. Nas sugestões dos outros, nas coisas inesperadas que acontecem na sua vida, em momentos difíceis que você não consegue suportar, você consegue descobrir o verdadeiro motivo que você desistiu dos seus sonhos. E esses motivos ainda estão aí presentes dentro de você. Você pode descobrir o que você fez contra a sua vontade. Você consegue perceber se novamente você vai cair em armadilhas emocionais. Veja, agora você tem o conhecimento sobre as coisas que você não realizou na sua vida e não está realizando por conta dessas armadilhas emocionais. Você viu a importância dessa trilha transformadora? Como ela pode te ajudar? Qual a possibilidade que ela pode dar a você de você conversar com as suas emoções, com os seus pensamentos, de você mapear as situações que estavam lá atrás, esse emaranhado que a gente entra e às vezes a gente entende que não vai sair por uma desistência,
por pensar de uma forma equivocada, por achar que eu não sou merecedor, que eu não vou seguir em frente, que eu não vou ter apoio, que as coisas não vão dar certo para mim, que as coisas nunca deram certo para mim e a gente desiste. Eu tive que tratar de buscar todas as minhas dores emocionais, eu tive que desarmar as minhas armadilhas emocionais, eu tive que entender as minhas feridas, eu tive que trabalhar com essa visão equivocada que eu tenho a respeito de mim mesma, que eu não sou merecedora. E você que ficou comigo até o final, eu te agradeço e te aguardo no próximo vídeo.